49. O que ela vai dizer aqui pra gente? A 49, ela vai trazer o seguinte fundamento. A política demográfica para a província mencionada no texto é parte da seguinte ação estratégica do governo chinês. Você fala assim, nossa, Nato, mas eu não estudei China. Sim, nem vai estudar, né? A gente fica preocupado com isso. Vai estudar, por exemplo, o governo chinês lá para poder acertar a questão do Enem. Não vai te ajudar. Você estuda China dentro do contexto de globalização, né? Até tem gente que fala assim, Renato, eu tenho que estudar atualidades para a prova do Enem. É claro que não, pelo amor de Deus, que atualidades para a prova do Enem que você vai estudar, né? Você não tem que ter atualidades. Todas as questões de atualidades, elas cairão dentro de globalização e geopolítica, tá? Toda questão de atualidade, ela vai cair dentro do fundamento, ela vai cair dentro da habilidade. A prova do Enem não é uma prova que exige conhecimento de atualidade, ela é uma prova que exige conhecimento de habilidade, entendeu? Então, quando cair uma questão de atualidade, muito provavelmente ela vai envolver conflitos econômicos e políticos, entendeu? Conceito de imigração, de emigração, conceito de desigualdades, entendeu? Basicamente, conflitos ou algo ligado ao capitalismo e globalização. Você só vai relacionar a habilidade. Não importa se está falando de China, de Estados Unidos, de Rússia, de Brasil, não importa qual atualidade vai cobrar. Vai ser o mesmo fundamento de globalização, tá? Olha só. 49 vai dizer o seguinte. Texto 1. Com uma população de 25 milhões de habitantes, cerca de 60% das minorias muçulmanas, olha só, 25 milhões de habitantes, cerca de 60% das minorias muçulmanas, principalmente a etnia uigur, Xinjiang. Xinjiang é uma região estratégica para a China, faz fronteira com 8 países, é uma artéria crucial do megaprojeto de infraestrutura chinês, Cinturão e Rota, e tem as maiores reservas nacionais de carvão e gás natural. Então, olha só, interessante, porque aqui a China ela quer uma questão de proteção, porque aqui tem reservas importantes. Ele vai dizer, ó, população de 25 milhões de habitantes, 60% de minorias muçulmanas, principalmente a etnia Xingu. Xinjiang é uma região estratégica para a China. Faz fronteira com 8 países, né? Então a China, ela não vai querer perder esse território, ela tem que tomar um cuidado com isso. É uma artéria crucial do megaprojeto de infraestrutura chinês, Cinturão de Rota. Então, olha só, uma região importante economicamente, tá? E politicamente para a China. Por que politicamente? Porque toda região de fronteira tem relação política, tá? Relação com proteção de território. Então, uma região importante tanto econômica e politicamente, tá? Tanto em questão de reservas ali, então barateamento, né? Então reserva de carvão e gás natural, mas também em questão de território. Agora vamos no texto 2. Dentre as províncias da região oeste, Xinjiang se destaca ao receber mais de 1,7 milhão de imigrantes de 2000 a 2010. O principal motivo desse fluxo migratório é que o governo chinês forneceu subsídios para a população visando aumentar a proporção de chineses e etnia Han em relação à população local das etnias turcas. Então, olha só, eu tenho uma região que tem maioria população turca muçulmana e o governo está investindo, ou seja, dando subsídios para que a população migre para essa região, para que aumente a população chinesa. Por quê? Porque o governo teme perder a sua soberania naquele território. Um território importante econômico e político, tá? Em questão de proteção. Para isso, ele precisa manter a cultura, ele precisa manter a maior parte da população sendo uma população chinesa, porque essa população ela vai respeitar muito mais, né, os fundamentos da política chinesa, entendeu? Estarão muito mais respaldados, ou seja, até mesmo na questão da etnia, do que parecer, ou seja, a gente vê sobre a questão de pertencimento e nação. Uma última questão que a gente fez na prova de humanas, cobrou, por exemplo, sobre a Rússia e a Crimeia. A Crimeia, ela se desvinculou da Rússia, ali, da União Soviética, né, depois que houve o período da Guerra Fria. Num período que houve, então, essa disputa entre Rússia e Ucrânia, é porque a Rússia anexou novamente a Crimeia. Por que a Rússia anexou a Crimeia? Um dos principais fundamentos foi o irredentismo. O irredentismo vai trazer a ideia justamente do fundamento de que eles falam a mesma língua e eles estão pautados na mesma cultura, até mesmo são semelhantes, eles são russófonos, tá entendendo? Agora, olha dependendo do ponto de vista da China. Você tem uma região que é muito importante porque ela é fronteira com 8 países, ela é rica em gás natural e carvão. Eu vou deixar essa região daqui a pouco ter 99% de muçulmano e turco? Se essa região tiver com 90%, 95% de muçulmano turco e a religião, por exemplo, a China, por exemplo, proibir a religião muçulmana, eles vão aceitar? Não. Eles vão buscar o quê? Independência. Vai ter movimentos separatistas. A China vai perder aquele movimento. Ela vai ter duas escolhas. Fazer uma guerra, como a Rússia está fazendo, para pegar o território, entendeu? E dizer, não, o território é nosso de novo, expulsa todos os muçulmanos ali e aí recoloniza agora com os chineses novamente, ou ela tenta fazer isso através de uma política de imigração, porque senão ela vai perder esse território, culturalmente, socialmente e politicamente, tá? Então é uma questão de, olha só, política de território, ó. A política demográfica para a província mencionada no texto é parte da seguinte ação estratégica do governo chinês: promover a ocupação rural, favorecer a liberdade religiosa, descentralizar a gestão política, incentivar a pluralidade cultural ou assegurar a integridade territorial. Você vê que depois da minha explicação, a letra E, ela parece a questão mais óbvia do mundo, né? Parece que a letra E fala assim, meu Deus, mas depois dessa,
Então, é exatamente isso que eu quero que você pense, tá? É exatamente isso que eu quero que você pense, tá? Que essa questão, ela tem que ser uma questão que você lê e fala assim, pô, a resposta está dada, tá? A resposta, ela está dada. Agora, olha só, promover a ocupação rural. Não é só esse objetivo de promover a ocupação rural. A preocupação do governo não é só o esvaziamento rural, mas é uma questão política e econômica, como eu já disse aqui, não apenas rural. Ela tem contextos muito mais profundos, políticos e econômicos. Favorecer a liberdade religiosa? Não. Você vai saber que a China não é um país onde a gente tem uma liberdade religiosa. Até mesmo a ideia do que a religião cristã, até mesmo lá, ela não é, teoricamente assim, como é que eu posso dizer? Aí é uma grande controvérsia. Não é que ela seja proibida, mas ela é meio que controlada. Tem algumas pessoas que vão dizer assim, não, porque o cristianismo na China é proibido, né? Não é bem proibido, existem igrejas na China, mas a grande questão é que ela é controlada, ela é vigiada, entendeu? Então, se algo é vigiado e controlado, meio que, digamos que não existe uma liberdade religiosa, porque aquele líder religioso, ele não pode falar e ensinar o que ele quiser. Tá? Ah, Bíblia é proibida na China? Não, se você quiser sair do Brasil e levar a Bíblia consigo na China, você pode. Mas se você for pego em praça pública, pregando o cristianismo, gritando lá na rua e tal, talvez você possa ser preso, entendeu? Porque não existe essa liberdade religiosa, tá? É o fundamento que vocês precisam ter. Letra C. Descentralizar a gestão pública. A China tem uma grande característica de centralização, tá? A gestão pública na China, ela é muito centralizada, é um país muito centralizado, não é descentralizado, não é como se cada província tivesse a sua autonomia, não, ela é centralizada em um líder só. Letra D, incentivar a pluralidade cultural, inclusive é o contrário do texto, o texto não está incentivando a pluralidade, né? Ele está indo contra a ideia de pluralidade, ele quer manter uma hegemonia chinesa. Por isso que ele está fazendo um processo de influenciar ali o processo de migração chinesa para aquela região, para não ter uma pluralidade, para que ela seja mais hegemônica chinesa e, claramente, os muçulmanos voltem a ser minoria naquela região. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.